A sua Bíblia, lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo número 8, nós vamos ler a partir do versículo 1, um texto que tem muito a edificar a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo sobre a face da terra, meus irmãos, que traz alguns exemplos maravilhosos para nos ajudar a vencer no nome do Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais os serviam com os seus bens. Pode se assentar? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada que ele tem a intenção de nos ensinar e de nos edificar para este tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias, meus irmãos, aonde muitas pessoas têm reclamado, muitas pessoas têm de alguma forma sentido no tempo que estamos vivendo que as coisas parecem passar muito rapidamente. Quem já teve essa impressão? Só para eu não me sentir sozinho aqui, por favor. Quem já teve essa impressão? Parece. Mas o dia tem as mesmas... alguém até brincou comigo, mas o dia tem as mesmas 24 horas. Eu sei que tem. Eu não estou dizendo a respeito da matemática. Mas cientificamente parece que nós terminamos o dia com um sentimento de que não fizemos tudo que deveríamos fazer. E nisto tem abalado muitas pessoas ao ponto de chegar à noite e não conseguir dormir, não conseguir, como diz um amigo meu, num sentido figurado, não consegue desligar a cabeça. Como se isso fosse fácil. Mas nós estamos vivendo um tempo que parece mesmo que o tempo tem passado mais rápido. Mas a verdade é que dentro do mundo espiritual existe uma peleja muito grande para que nós não nos vemos sentir satisfeitos na presença de Deus. Aqui, se eu pegar e colocar a questão do mundo, muitas pessoas não têm sentido a satisfação neste mundo diante das expectativas que se vê. E muitas vezes eu até entendo, não que eu concorde, mas muitas vezes eu até entendo as pessoas que não servem a Deus, porque elas não têm aquela bendita esperança daqueles que servem ao Senhor. E o apóstolo São Paulo, ousadamente, sabiamente, guiado pelo Espírito Santo de Deus, lá na epístola 1 aos Tessalonicenses, quando ele começa a falar lá no capítulo 14, lá no final, no versículo 14 ou 15, ele diz assim: para nós não se entristecer como os demais que não têm esperança. E a maravilha da palavra de Deus é que o Senhor não nos disse que nós não nos entristeceríamos, não iríamos se sentir entristecidos muitas vezes. O que Ele disse para nós tomarmos cuidado é para não nos entristecer da mesma forma daqueles que não têm esperança. Então, se nesta noite eu estiver ministrando a palavra de Deus a alguém que se sente triste, o problema não é estar triste, o problema não é estar com angústia, o problema não é estar com aflições, o problema não é estar com dificuldades, mas é a minha conduta como aquele que tem esperança na presença de Deus. Eu tenho que ter esperança que minhas lutas passarão. Eu tenho que ter esperança que as dificuldades, que as angústias desse tempo presente, como disse o apóstolo São Paulo, não se podem comparar com a glória em que nós há de ser manifestadas, meus irmãos. Esta é a grande verdade. Mas nós temos que então viver esta vida gemendo, triste? Claro que não. Tem momentos que nós estamos assim.
Tem momentos que nós nos sentimos sem forças espirituais. Eu não estou falando de força do corpo apenas, mas sem forças espirituais. Eu já vi pessoas dizer que se sentir sem força espiritual era frescura, quando na verdade não é nada disso. É batalha espiritual que muitas vezes estamos vivendo um tempo de apedrejamento das trevas contra nós, e é um momento que precisamos estar mais firmes ainda na vontade de Deus. Não é momento de retroceder. Não é momento de baixar a guarda. Não é momento de nós, como eu vejo pessoas dizendo, dar um tempo. Esperar um tempo para voltar. Olha só que artimanha que Satanás tem feito. E estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada que nos ensina a irmos somente para frente na presença do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto e lemos de uma forma rápida e sem a sensibilidade daquilo que ele quer trazer para nós, nós deixamos de observar coisas maravilhosas que o texto tem. E uma das primeiras coisas que eu percebo é que dentro da cultura judaica, dentro da cultura do povo aonde Jesus estava inserido naquele momento, a mulher não tinha o espaço como a mulher tinha em outras ocasiões, em outros lugares, nem mesmo no tempo que nós vivemos hoje. O mundo mudou muito. Muitas coisas mudaram para melhor, muitas coisas mudaram para pior. Mas neste caso aqui, as mulheres não tinham a liberdade de se expressar, a liberdade de autonomia para expressar aquilo que elas sentiam. Eu não estou falando aqui da submissão, da sujeição, eu não estou falando da questão da reverência entre o casal, de um respeitar o outro. Eu estou dizendo que a mulher não tinha voz. E se nós lembrarmos bem, meus irmãos, a mulher ter voz é uma coisa, olhando para o mundo, desde que o mundo existe, é uma coisa de pouco tempo atrás. Alguns aqui vão lembrar que algumas décadas atrás, a mulher sequer votava. Bem, pelo menos, não precisava levantar cedo no domingo de eleição, né? Mas a mulher não tinha o direito do voto, a mulher não tinha muitos direitos. E muito menos aqui direito de expressar a sua opinião a respeito de pessoas que vieram para mudar o mundo. O tempo que Jesus se manifestou foi um tempo em que as pessoas estavam esperando um libertador. As pessoas estavam esperando alguém que viesse trazer paz, que viesse restabelecer o reino a Israel. E muitas pessoas erraram. Muitas pessoas imaginavam que Jesus não era o Messias. Muitas pessoas pensavam, mas como que pode? Não tem como. Até o próprio Judas, que muitas vezes nós não entendemos as coisas que deu certo na vida dele, mas o próprio Judas, ele também esperava um libertador, e ele esperava de uma forma pura no início. Ele esperava que viesse o libertador de Israel. Ele viu outros libertadores se levantarem, e alguns libertadores se levantaram com poder político, poder humano, e outros levantaram apenas com poder espiritual, mas de repente aparece Jesus influenciando as pessoas espiritualmente e politicamente, falando de um reino que jamais pode ser abalado. E Judas ficou muito feliz com isso. Esse libertador agora ele vem com duas expectativas muito boas. Ele liberta Israel agora e ele liberta Israel no futuro. Só que ele começa a andar com Jesus e ele começa a entender as intenções de Jesus para este mundo. Ele começa a ouvir Jesus dizer que o reino dele não é deste mundo, e isso vai decepcionando pessoas que estão com o coração na terra. Porque se eu tenho o coração somente na terra, eu não posso me alegrar quando fala do reino de Deus. Quando eu tenho o prazer somente nas coisas materiais, eu não posso pensar e eu não posso me alegrar com as coisas espirituais. Quando eu tenho não apenas vontade de ter dinheiro, mas eu tenho amor ao dinheiro, onde que diz o apóstolo São Paulo a Timóteo que ele é a raiz de todos os males, então eu não consigo me alegrar nas escassez desta vida. Não consigo me alegrar nas dificuldades que todos nós estamos submetidos nesta vida. E aqui nós vemos algumas mulheres servindo ao Senhor e não vivendo um contexto muito confortável. A mulher, primeiro, não tinha voz. A mulher não tinha autonomia para pensar, para expressar a sua opinião. E a mulher poderia sofrer algumas retaliações por andar com alguém que a sociedade estava maravilhada, negativamente falando, de estar se declarando ser o Filho de Deus. Mas estas mulheres, elas fizeram a diferença no seu tempo.
E para nós fazermos a diferença neste tempo que nós vivemos, nós temos que estar muito mais preocupados em estar em paz com Deus do que em paz com as opiniões que nós vemos. Não é bíblico o que eu vou falar aqui, mas faz muito sentido. Alguns dias atrás, alguém postou algo dizendo o seguinte: há um tempo atrás, a pessoa dizia, eu me preocupava muito em alegrar, em ser aceito pelas pessoas. Hoje eu estou mais preocupado em estar sendo aceito por mim mesmo. É um ditado humano, não é um ditado bíblico. Mas essas mulheres fizeram uma coisa muito interessante. Elas estavam mais preocupadas em servir ao Criador do que o que as pessoas iriam falar. A mulher, Maria Madalena, que foi expulsa 7 demônios dessa mulher. Essa mulher, ela tinha uma legião de demônios dentro do corpo. Ela vivia uma vida devassa, ela vivia uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. E um dia ela teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E quando tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a vida muda. E a vida muda para sempre. A vida não muda durante um tempo, a vida da gente muda para sempre. Nunca mais poderemos ser a mesma pessoa. Nunca mais poderemos concordar com o pecado. Nunca mais podemos viver debaixo do pecado e acreditando que está tudo bem. Ela viu que Jesus tendo expulsado aquele monte de capeta do corpo dela, aquilo fez muito bem para dentro da alma dela. Então ela pensava assim: eu posso até ser rejeitada pela sociedade, eu posso ser rejeitada pelas pessoas, mas eu encontrei o Messias e isso trouxe paz ao meu coração. Isso trouxe uma paz verdadeira dentro do meu coração que nenhum tipo de recusa humana pode me tirar a paz. Por isso Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E como que eu dou? Eu não dou como o mundo dá. Eu dou da forma que Deus quer que nós tenhamos paz neste tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, pode viver em paz num tempo como estamos vivendo? Veja, paz não é sinônimo de tranquilidade. Tranquilidade é outra coisa. Tranquilidade é eu viver uma vida mansa, uma vida de qualquer jeito, uma vida que eu faço o que eu quero, uma vida onde não há discórdias com o que eu penso, independente se está certo ou errado. Paz é diferente. Paz é no meio de todas as tribulações, eu saber que Deus está cuidando da minha vida. Paz é eu não ter filhos ou cônjuge salvo, e eu saber que Deus está cuidando deles por causa da minha oração. Paz é eu estar, num dia como hoje, lá no Hospital Erasto Gettner, num estágio final de câncer, e saber que no dia do Senhor Jesus, o meu corpo será ressuscitado e eu estarei dentro de um corpo incorruptível, na presença de Deus. Para essas mulheres, para essa Maria Madalena, o que mais interessava era a paz. Então ela seguia Jesus, independente da mulher não ter voz, independente da mulher não ter autonomia, independente das retaliações que sofreria. O mais importante era estar andando com Jesus naquele tempo. Depois veio uma outra mulher chamada Joana. E Joana, ela tinha um problema político naquela época. Ela era esposa do procurador de Herodes. Herodes, que não gostava de Jesus. Imagine você seguindo Jesus e o teu esposo ou tua esposa trabalha para alguém que faz propaganda, que faz mídia, que até promove coisas contra Jesus. E se souber que você segue a Jesus, isso vai lhe causar um problema. Mas essa mulher não estava preocupada com esse tipo de problema. Ela tinha ouvido falar de um reino que não pode ser abalado. Ela ouviu falar de um Senhor Jesus que disse para um dos seus primeiros seguidores, lá no começo do livro de Lucas, diz para Natanael que ele viria coisas maiores do que essa, porque ele viria anjos subindo e descendo diante de Deus. Isso era mais importante que ter dinheiro, isso era mais importante que a posição social, isso era mais importante que a posição política, e era mais importante porque ela tinha encontrado aquilo que Jesus tinha falado em parábolas, aquela pessoa que ela olha para o reino de Deus, e ela vende o campo, independente do preço, independente do que vai ter no campo, e compra o reino de Deus, porque entende que o reino de Deus é mais importante.
As pessoas entendiam o que Jesus estava falando. O que muitas pessoas não conseguiam fazer era largar a sua vida mundana, a sua vida secular, para andar com Jesus, para andar com o Criador, para andar com aquele que vai estabelecer o reino, mas que naquele tempo estava vivendo, sendo esvaziado de si mesmo, para que nós pudéssemos ser curados da nossa enfermidade espiritual chamada pecado. Depois, uma tal de Susana e muitas outras mulheres que serviam com os seus bens. Veja, muitas pessoas não podiam andar o tempo todo com Jesus. Mas então o que elas faziam? Nós vamos investir no reino de Deus. Nós vamos investir na caminhada de Jesus. Nós vamos investir na caminhada de Jesus com os seus discípulos, com os seus chamados, com os 12 chamados e com quem mais for servir Ele. Nós vamos investir, nós vamos servir com os nossos bens, nós vamos servir com as nossas coisas. Nós queremos dar de nós para Jesus, ainda que isso custe, mas nós queremos dar coisas nossas para Jesus. Essas mulheres, muitas nem está escrito o nome dela nesse capítulo de número 8, mas elas fizeram história, não somente porque elas tinham acreditado em Jesus, mas porque elas investiram no reino de Deus. E meus irmãos, que tempo que nós vivemos hoje, que nós falamos no começo da mensagem, que é difícil para nós nos dias de hoje. É muito difícil, e aqui eu não quero ser hipócrita, é muito difícil arrumar tempo. É muito difícil reservar tempo, mas é necessário viver dentro do tempo e da vontade de Deus. Está aqui um texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, quando o apóstolo São Paulo ele diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Essas mulheres entenderam muito bem e muito antes o que o Espírito Santo estava querendo dizer. O que isso quer dizer? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não estou cheio de emoção, meus irmãos. Eu estou cheio da presença de Deus. Emoção é outra coisa. Emoção é o que o mundo mostra, o que o mundo fala. A presença de Deus é muito mais que emoção. Sabe por que é muito mais que emoção? Porque tem dia que eu e você queremos ficar bem quietinho. Só levanta a mão espiritualmente quem concordou comigo. Nossa, olha. Agora levanta espiritualmente. Meu Deus. Não, eu não vi nada, não. Mas muitas vezes nós queremos ficar quietinho. E nessa hora nós não estamos cheios de emoção. Nós estamos com o coração em pedaços muitas vezes. E eu te pergunto, você está vazio da presença de Deus por causa disso? Não. Por isso que o texto diz para enchei-vos. E quando ele diz enchei-vos, não é encher de esbanjar, não é encher de derramar. Ele está dizendo para nós, temos uma manutenção de encher sempre o templo do Espírito Santo das coisas de Deus. Com todo respeito. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8 ou 9, diz assim, aquele que está em pé, cuide que o quê? Que não cai. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que ao longo da caminhada, eu vi muitas pessoas se encherem até o ponto de derramar e não saber o que fazer com a presença de Deus. Mas também vi muitos bons exemplos de pessoas que se enchiam, iam perdendo as forças, iam lá e se enchiam de novo da presença de Deus, e conseguiam fazer essa manutenção, e foram grandes exemplos para nós na caminhada. Por isso que a presença do Espírito Santo não é apenas uma emoção, é uma vida com Deus. E a vida com Deus exige disciplina. Eu estou triste, muitas vezes, eu estou sentindo fraqueza, muitas vezes, mas eu estou vindo buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém, né? Eu venho buscar Deus mesmo estando triste. Algum tempo atrás eu estive num evento e uma pessoa falou algo que, na minha opinião, por favor, se você pensa diferente, continue meu irmão em Cristo, continue meu amigo em Cristo, mas eu reprovei aquilo que a pessoa falou. Ela falou, olha, não tem como estar na casa de Deus e ser uma pessoa que está triste. Isso é verdade ou mentira? Isso é mentira. Porque tem dias
que nós temos dificuldade e nós nos esforçamos para estar aqui. Você já pensou se eu viesse aqui só quando eu estou alegre? Vou dizer uma coisa para você sem querer se vitimizar. Faltaria muito culto. Mas então, eu sinto que eu estou me esvaziando. Então eu venho buscar a Deus para se encher da presença bendita do Senhor. Ele diz para nós nos enchermos. Muitas pessoas confundem a obra do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo para não pensar em outras coisas erradas. Ninguém, meus irmãos, começa errado num dia e no outro dia já está totalmente perdido. Dificilmente, vamos tirar as exceções, mas dificilmente isso vai acontecer. As coisas vão acontecendo e nós vamos nos esvaziando da presença de Deus. E nós vamos nos esvaziando e perdendo a força. E daqui a pouco não conseguimos mais encher da presença de Deus. Não conseguimos mais buscar a presença de Deus. Então o que essas mulheres fizeram? Ao invés de correr este risco, elas andavam com Jesus, independente das críticas, independente das dificuldades, independente de tudo aquilo que o mundo pudesse falar que era contra aquilo que eles estavam vivendo naquele tempo. Elas começavam a se encher da presença de Deus. E por isso elas se mantiveram firmes na presença do Senhor. Triste ou alegre, fraco ou forte, estando no momento bom ou no momento ruim, eu tenho que estar me enchendo, porque eu estar me enchendo da presença de Deus não pode estar ligado ao tempo que eu estou vivendo, à dificuldade que eu estou vivendo, mas tem que estar ligado ao objetivo que eu tenho na minha vida, que é viver e vencer na presença de Deus. O tempo está passando muito rápido, então eu vou aproveitar mais ainda estar na presença de Deus. E vivemos uma nuvem terrível, pesada, espiritual, tentando tirar a força de cada um de nós que servimos a Deus. Então eu continuo clamando para ser socorrido pelo Senhor neste tempo em que nós estamos vivendo. A insistência no momento das lutas, meus irmãos. Isso me faz lembrar quando no capítulo 9 de Daniel, quando Daniel já estava orando 21 dias, e disse o arcanjo Miguel, olha, eu vim por causa da tua insistência, então vamos insistir na presença de Deus. Mas eu estou fraco, irmão, então insistir na presença de Deus. Mas eu estou desanimado, mas eu vou insistir na presença de Deus. Eu não estou buscando aqui apoio político feminino, tá bom? Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu quero que você pense com carinho o que eu vou falar aqui. Às vezes penso eu que para a mulher é mais difícil. Por favor, se for errado, então vamos depois discutir isso. Mas muitas vezes para a mulher está mais difícil. As dificuldades naturais para uma mulher estar na presença de Deus, ela é maior muitas vezes. Hoje, com a sociedade mais moderna, algumas coisas mudaram, mas eu lembro um tempo atrás, era muito mais difícil. A mulher tinha que cuidar de um monte de outras coisas a mais. Eu não estou com intenção política, mas quem sabe mais para frente. Não, estou brincando, jamais uma coisa dessa. Mas olha só que coisa, meus irmãos. A mulher passa 4 dias bem mais difícil que o homem. Passa ou não passa? Apesar que o homem passa por outras dificuldades mais difíceis ainda, né? Mas a mulher passa por 4 dias muito frágeis. Eu sempre tive dificuldade, não que eu tive briga, que eu tive algum tipo de polêmica, algum mau testemunho, mas eu sempre tive dificuldade de trabalhar com mulher no mundo corporativo. Um dia está cheio de ideia, daí no outro dia você conversar, não, isso não dá para ver hoje. Eu falava, meu Deus do céu, mas ontem estava tudo certo. Como que pode, né? Hoje o mundo desabou. E hoje eu fico pensando, será que eu não mexi no dia errado? De repente sim. Agora pense para servir a Deus. Naqueles dias difíceis. Naqueles dias que o corpo, ele quer mais açúcar. É mais açúcar que a mulher quer, né? Um chocolatinho vai bem, né? E o homem não tem isso. E eu não estou dizendo que o homem não tem suas dificuldades. É claro que o homem tem as suas dificuldades. Agora eu pergunto a essas irmãs, será que elas tinham essas dificuldades também? Ou esse ciclo só existe no nosso presente século? Será que tinha que cuidar dos filhos e a mulher tinha uma responsabilidade muito maior com os filhos do que hoje? Hoje existe o pai solteiro,
Hoje existe o pai que cuida de todos os filhos, mas nessa época era algo natural somente da mulher. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Elas venceram também isto. Na presença de Deus. Tem muitas coisas que não dá para entender. Tem muitas coisas que são mais difíceis de nós especificarmos, mas são coisas que fazem parte da realidade da vida da mulher. Quero dizer uma outra coisa aqui. Na maioria das igrejas, vou falar só das nossas, mas nós podemos lembrar de outras igrejas. Qual que é o maior público de irmãos? É homem ou mulher? E se as mulheres não ir? Tem alguns detalhes que nós não lembramos, que eu não vou lembrar. Olha que dificuldade, meus irmãos. Parece uma coisa, parece uma brincadeira, mas olha só que dificuldade. Culto de oração, hoje é mais híbrido. Mas há uns 15 anos atrás, na nossa igreja, era só mulher. Davam graças a Deus quando chegava um homem para ficar ali de companhia, ali na oração. Ali. Mas era só mulher. O mundo hoje é mais mulher. Os grandes cargos hoje, político, corporativo, é mulher. Ou seja, se as pessoas não valorizavam, Jesus valorizava tudo isso. Jesus disse, eu tenho 12 discípulos, mas eu tenho umas mulheres aqui trabalhando comigo, que elas são ponta firme, elas têm bala na agulha. Uma saiu 7 demônios, as pessoas olham ela até hoje como uma prostituta, como uma endemoniada, mas ela serve o reino de Deus. Tinha uma tal de Joana, essa Joana, olha, ela poderia sofrer consequências junto ao Cusa, que era o procurador de Herodes, mas ela não estava nem aí, ela falou, eu tenho que servir o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, Jesus disse que o reino de Deus está próximo, então eu tenho que servir o reino de Deus. Uma outra Susana, outras mulheres que serviram, elas estavam com as suas dificuldades, mas elas olharam muito além da dificuldade, elas olharam para a vontade de Deus, para o tempo que elas estavam vivendo aqui na terra, meus irmãos. Mulher, ela tem algo muito importante dentro da obra de Deus. Uma coisa bonita, tirando novamente as exceções, a mulher chora com mais facilidade, não chora? A mulher é mais sensível, é verdade ou não é, meus irmãos? Isso traz mais carisma, e as pessoas estão carentes de pessoas carismáticas que se importam. Eu não estou dizendo que o homem não faz. Eu não estou dizendo que somos menores disso, mas é uma característica a ser explorada. É uma característica a ser usada. A mulher, ela se gaba menos que o homem de muitas coisas. Eu não estou querendo voto, volto a dizer, tá bom? A mulher não se gaba muito. A mulher vai lá e faz uma sopa deliciosa lá, e só se comentarem é que vão saber que aquela sopa é deliciosa. Ah, se é o César fazendo uma sopa daquela. O César já tinha postado no story todos os dias, até todo mundo enjoar. Não é verdade, irmã Dinal? Né? Alguns dias atrás eu estava lá fazendo um bolo lá em casa, mas bolo, coisa mais linda, meus irmãos. Eu falei, olha, vai um pedaço para cada um aqui. E o resto eu vou vender numa panificadora de luxo, porque esse bolo ficou muito bonito, meus irmãos. Muito bonito aquele bolo. Bolo, coisa mais linda. Até a Marciana estava meio doente, ela teve que comer 2 pedaços do bolo. Depois eu deixei todo mundo comer, não deu para vender o bolo. E eu me gabei daquele bolo, coisa. E nunca vi minha esposa se gabando do bolo dela. Eu falei, agora eu vou fazer outro bolo. Dali umas 2 semanas, meus irmãos, Deus não aprovou aquele bolo. Ele ficou igual aqueles, como é que é aqueles negócios que compra? Como é que é? Brownie. Alguém falou assim, você fez brownie branco? Eu falei, não fiz brownie branco, é que deu errado. Porque o bolo subiu lá em cima, meus irmãos. Aquela coisa mais linda. E quando desligou, ele desceu tudo, que nem uma tenda de circo desarmada, assim. Mas porque eu me gabei. Mas se é uma mulher, não se gaba. Muitos homens que andaram com Jesus, eles falavam assim, Senhor, quem será o maior no reino de Deus? Olha o que as mulheres estão fazendo aqui, elas estão correndo o risco de serem mal vistas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós vamos vencer na presença de Deus. O que nós não podemos é deixar de se encher
do Espírito Santo de Deus. Alguém uma vez me perguntou: César, como é que você se desviou? Eu falei: mas o que você está querendo saber? Parece que está querendo se desviar? Não, é que eu quero saber para mim não me desviar. Eu falei: então tem um exemplo que eu posso usar bem para você pensar. Sabe quando você está fazendo comida? Você já viu mosca em cima da comida com o fogo ligado? Alguém já viu? Sabe por quê? Por causa do fogo. Agora você desliga e começa a esfriar. A mosca pode se aproximar? Pode ou não pode, meus irmãos? Aí ela pode. E a pessoa fala: mas o que você quer dizer com esse exemplo? Eu quero dizer que quando você começa a se esfriar, as moscas espirituais começam a se aproximar. Então o que eu faço? Mantenha-se cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu me mantenho cheio do Espírito Santo, eu penso menos bobagem. Às vezes eu penso umas bobagens, porque é natural eu pensar. Às vezes eu vou lá e converso com o Júnior, né, Júnior? E nós conversamos umas bobagens, né? Mas é bobagem gospel, né? Bobagem santa, né? Não é bobagem errada. Mas assim, bobagem, pensar coisas erradas, coisas pecaminosas, coisas que não glorificam o nome do Senhor. Eu tenho que desligar o fogo para as moscas se aproximarem. Então o que eu faço? Mantenho minha lâmpada acesa na presença de Deus. Irmão, mesmo sofrendo, mesmo em dificuldade, mesmo com as dificuldades do dia a dia que tanto o homem quanto a mulher passa, mesmo assim eu consigo me manter, consegue, meus irmãos, porque a obra do Espírito Santo não depende de homem, a obra do Espírito Santo não depende de instituições, a obra do Espírito Santo depende de eu estar disposto a estar cheio da presença de Deus. Sabe quando que eu ligo a televisão para ver coisa indevida, eu vou na internet para ver coisa indevida? Quando eu não estou me enchendo da presença de Deus, porque se eu estiver me enchendo da presença de Deus, eu não consigo fazer estas coisas, mas eu não consigo e não estou insatisfeito, porque eu estou me enchendo de algo excelente, algo que um dia convenceu o meu coração da presença do Senhor. Eu nunca esqueço do dia que eu fumei meu último cigarro. Irmão, se lembra? Mas se lembra como? Como é que você faz para lembrar isso? Tem ainda alguma coisa mal resolvida dentro de você? Não. Eu lembro que eu fumei o último cigarro, eu falei: esse é o último. E daí, dali uns 15 minutos, eu pensei: puxa, mas eu preciso fumar de novo. E eu lembrei que era o último. E eu lembrei que aquilo não me cabia mais. Eu comecei a buscar a presença de Deus. Então, ou eu divido a minha vida, ou eu uso minha vida para a minha carne, ou agora para a vontade do Espírito Santo. E como é que larga, irmão? É fácil assim? Não é fácil. Os 3 primeiros dias foram tormentuosos. Eu sonhava que eu estava fumando, eu acordava tragando. Mas depois o Espírito Santo começou a virar o jogo. Eu quero dizer uma coisa para você, independente da luta que você está passando, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai virar o jogo em teu favor, na tua vida. E é quando eu estiver bem alegre, irmão, quando eu estiver bem agitado, quando eu pegar e mostrar bastante força, não. É quando eu estiver disposto a me encher da presença de Deus, independente das lutas que eu estou passando. É quando eu sentar com as pessoas que estão reclamando e não reclamar junto. É quando eu pegar e tiver alguma dificuldade e contar para as pessoas certas. E primeiramente a Deus. É quando eu estiver em luta e entender que Deus está no controle da luta da minha vida. E assim eu consigo vencer. Sem passar dor, passando dor. Agora, passando dor, ou passando um momento de alegria, eu tenho que estar me enchendo da presença de Deus. Não é bíblico o exemplo que eu dei. Não está escrito em versículo algum da Bíblia. Mas lembremos-nos daqui, nessa noite, saindo daqui, lembremos-nos do fogão aceso. As moscas não vão chegar perto enquanto o fogão estiver aceso. As moscas não vão prevalecer enquanto eu estiver cheio da presença de Deus.
O inimigo vai tentar, o inimigo vai de muitas formas se planejar, mas ele vai se frustrar porque vê que a tua intenção é se encher da presença de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé neste momento. Eu quero junto com você nesta noite pensar como que está a nossa vida na presença do Senhor. Humanamente, nós temos nesta noite muitas desculpas para nós não nos enchermos da presença do Senhor. Mas espiritualmente nós temos a Bíblia Sagrada, quando ela diz no capítulo 1 de Lucas, que para Deus nada será impossível. Eu quero dizer para você que não é impossível para o Senhor alcançar a tua família, alcançar o teu esposo, tua esposa. Eu quero dizer que não é impossível ao Senhor alcançar pessoas da tua parentela. Eu quero dizer que não é impossível para o Senhor resolver coisas dentro de você. Estaria eu nessa noite ministrando a palavra de Deus a pessoas que estão vivendo um momento de inverno espiritual, dificuldades, coisas que você olha e parece impossível reverter na tua vida. Coisas que você olha e pensa, nunca mais isso será revertido, nunca mais isso será mudado, nunca mais esta situação terá um bom êxito. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer te encher de força nesta noite para você vencer. Deus não te trouxe aqui para apenas uma prática religiosa, litúrgica, tradicional. Deus, Ele te trouxe porque Ele tem um plano perfeito na tua vida. E tendo um plano perfeito na tua vida, Ele tem um plano perfeito nesta área, que para você é difícil reverter. Para as mulheres que nós lemos aqui, era impossível ter autonomia, ter voz. Mas elas conseguiram no seu tempo expressar a sua fé e seguir e servir o Salvador. Que dificuldade está tirando as tuas forças? Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você, porque Deus, Ele quer sarar coisas dentro de você nesta noite. Deus quer sarar coisas dentro da sua mente, dentro do teu coração. Eu quero orar com você nesta noite. Eu também quero orar por você que precisa de uma cura nesta noite. O Senhor está pronto a te curar nesta noite. Ele está pronto a te libertar do passado nesta noite. A te libertar das coisas que te criam tristeza. Ele é maior que tudo isso que te frustrou. Ele é maior que tudo isso que te entristeceu. Ele é maior que qualquer acontecimento que possa ter te frustrado nesta vida. E Ele está aqui nesta noite, dizendo para mim e para você, para nós nos enchermos da presença dEle. Enchermos, usarmos o que temos e depois nos enchermos e continuar fazendo essa manutenção durante toda a nossa vida. Quero orar com você nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor. E eu creio no poder do Teu Espírito Santo que o Senhor está sarando nesta noite, Senhor. O Senhor está curando, Senhor. Eu creio que nesta noite, Senhor, pessoas chegaram cheias de preocupações. E essas pessoas agora, elas entregam ao Senhor as suas preocupações,
as suas tristezas, os seus fracassos, as suas dificuldades, as suas tragédias. Entregamos diante do Senhor nesta noite, Pai. Nós queremos uma coisa do Senhor nesta noite, sim, Pai. Nós queremos olhar para o exemplo dessas mulheres que seguiam a Jesus e entender que, ainda com dificuldades, nós podemos servir ao Senhor. Ainda com o tempo parecendo que está correndo demais, nós podemos servir ao Senhor. Ainda que o mundo se encontra, meu Deus, perdido, sem rumo, mas nós um dia encontramos o Senhor, e isso é mais importante, ó Pai. Nós encontramos ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor, não olhando para as críticas, não olhando, meu Deus, para as coisas que o mundo lança como ideologias para as pessoas viverem outras coisas que não a tua vontade, meu Deus. Nós queremos viver a tua vontade. Nós queremos ser a igreja deste tempo presente, Senhor. Nós queremos ser a igreja que faz a diferença aonde andarmos, meu Deus, se enchendo o tempo todo da tua presença, Senhor. Como estas mulheres fizeram, elas se encheram da sua presença e não foram derrotadas. Elas se encheram da tua presença e Herodes não destruiu elas, Pai. Elas se encheram da tua presença e o testemunho delas prevaleceu, Senhor. Elas encheram da sua presença e serviram com os seus bens e não se empobreceram por causa disso, Senhor. Mas elas foram vencedoras na tua presença. E nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, nós queremos nesta noite, Senhor, nós queremos olhar para estes exemplos que não são histórias inventadas, mas são histórias bíblicas que realmente aconteceram. Nós queremos também se encher deste mesmo poder para vencer neste tempo presente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu já vou passar a palavra, mas eu quero orar por você nessa noite que se encontra enfermo. Eu estou há muito tempo orando pelo Guilherme e da Luzia. Você também está orando e nós sabemos das lutas que eles têm passado e eles vencerão na presença do Senhor. Por que tanto tempo? Por que tantas lutas? Não sabemos. O que sabemos é que Deus, Ele continua no controle. E eu quero orar com você que se encontra enfermo nesta noite. Eu creio que Deus, Ele quer te curar nesta noite. Se você puder colocar a mão em direção da tua enfermidade. Se você não puder, coloca a mão em direção ao teu coração. Porque Deus, Ele começa a te sarar nesta noite. Ele começa a curar, arrancando o mal pela raiz na tua vida. Arrancando todo o mal do teu corpo, todo o mal da tua mente. Todo o mal da tua mente. Alguém um dia me perguntou assim, mas depressão, ela não é maligna? Bem, depressão é uma doença, tem CID, tem código, tudo. O diabo, ele usa muitas vezes essa porta para fazer estragos, mas ela é uma doença. E então eu tenho vergonha e me escondo, ou eu exponho diante de Deus e sou curado. Eu quero orar com você nesta noite. Senhor, esse meu irmão, esta minha irmã, o qual o Senhor nos impulsiona a interceder por esta pessoa, eu te peço que cura desça do céu na vida desta pessoa, Senhor. Que essa pessoa nesta noite ainda prove da maravilhosa presença do Senhor, da cura do Senhor. Porque essa pessoa não vai ser apenas impactada com alívio, ela vai ser impactada com cura que vem do Senhor. O Senhor não apenas amortece as nossas dores, o Senhor cura e tira elas. E eu te peço que neste momento o Senhor opere a tua boa, perfeita e agradável vontade na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Senhor. Que essa pessoa se levante e que ela vença na tua presença, em nome do Senhor
Jesus Cristo, Pai. Amém? Para quem que eu passo agora? Pastor Pedro. Vem aqui, Pastor Pedro. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, meus irmãos. E vamos sair daqui crendo que Deus está no controle, meus irmãos. Tem muitas religiões que se fazem todo ali o aparato, fazem toda a liturgia e saem para fora e parece que esqueceu tudo. Mas os que servem ao Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.